Bom dia a todos. Eu fiquei com o elemento enxofre, tema proposto pela docente Eurilene Lucas de Almeida para o componente curricular Fertilidade do Solo e Adubação. O curso é Engenharia Agronômica, a turma 2018.2, e o discente sou eu, Odailson de Lima Barbosa. Introdução. Bom, o enxofre é um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas, né? Ele é considerado um macronutriente secundário, né? Atuando na composição de diversos aminoácidos importantes, né? Como a cistina, metionina, né? E os sintomas de deficiência do enxofre se apresentam numa clorose geral da planta e na diminuição do conteúdo de clorofila foliar. A crosta terrestre tem 0,11% de enxofre, né? Sendo que a rocha-mãe constitui a fonte principal desse nutriente, né? Visto que ela fornece sulfetos, né, que em solos bem arejados são transformados em sulfatos. A esse enxofre mineral junta-se também um enxofre orgânico, proveniente de restos de animais, vegetais e o da matéria orgânica do solo, né? Outra fonte adicional de enxofre é o SO2 da atmosfera, proveniente da queima de combustíveis fósseis, madeira e de produtos orgânicos, né? Esse dióxido de enxofre é trazido ao solo, né, pelas águas das chuvas. Então, né, podemos dizer que o enxofre ele é amplamente distribuído em muitas formas, né? Contudo, em alguns solos não há enxofre suficiente para atender às necessidades das culturas, né? Principalmente nos solos mais intemperizados, como os latorsolos e os argissolos. Produção. Bom, como eu falei anteriormente, né, um enxofre ele é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre. Ele é extraído como enxofre elementar puro de depósitos vulcânicos é, e minas de sal. Né? Atualmente ele é obtido como coproduto do processamento de combustíveis fósseis. Né? Ele tem uma temperatura de fusão relativamente baixa, né? De modo que muitas vezes ele é transportado, né, manuseado no seu estado líquido quente até que seja transformado no produto final, né? E a maior parte da sua produção, né, da produção global, ela é convertida em ácido sulfúrico. Né? E a principal aplicação desse ácido sulfúrico é na produção de fertilizantes fosfatados. Fontes de enxofre. Bom, aqui temos as principais fontes de enxofre, né? Temos como não solúvel o enxofre elementar, né? O enxofre puro, né? Temos aqui como semi-solúvel o gesso, que contém 15 a 27% de enxofre, né? E aqui embaixo temos os solúveis, né? O sulfato de amônio com 24% de enxofre, sal de Epsom com 13% de enxofre, Kieserita com 23% de enxofre, langbenita com 22% de enxofre, sulfato de potássio com 18% de enxofre, né? E o tiosulfato é, com 10 a 26% de enxofre. Enxofre no solo. Bom, né, como eu falei, o enxofre ele não é solúvel, né? Portanto, ele precisa ser oxidado pelos micro-organismos do solo para que ele seja disponibilizado para as plantas, né? Em solos bem drenados, né, predomina a forma mais oxidada de enxofre, né, o sulfato, que é a fonte primordial de enxofre para as plantas, né, e os agentes responsáveis por tal reação no solo, né, é a bactéria Thiobacilo. Né. Ela vai oxidar, né, participar do processo de oxidação do enxofre elementar para sulfato. Já em solos mal drenados, como os de várzea, predomina a forma menos oxidada de enxofre, né? Um sulfeto, né? Um gás altamente volátil, né? E de odor desagradável. Né? Essa redução do sulfato para sulfeto ela ocorre principalmente em condições de anaerobiose, na ausência de oxigênio, né? E na presença de substâncias doadoras de elétrons, né? Por exemplo, a matéria orgânica. Né? E os agentes responsáveis por tal reação, né, é a bactéria
anaeróbia, né, desulfovibrio, desulfuricanos, né. Então, nesse processo de oxidação do enxofre apresenta algumas implicações práticas. Primeiro, para que ele seja disponibilizado para as plantas, ele precisa ser oxidado, né, pela bactéria Thiobacillus, né, para ser transformado em sulfato, que é a fonte primordial de enxofre para as plantas, né, e essa ação dessas bactérias, por sua vez, depende de condições da temperatura, umidade do solo, a aeração desse solo, né, e contato do enxofre com a superfície do solo. Outra implicação prática é que em solos mal drenados, né, o sulfato ele vai ser reduzido a sulfeto, né? Assim, né, a utilização de adubos sulfatados em regiões com má drenagem, né, e elevado teor de matéria orgânica, né, ocasionará a perda de enxofre por volatização na forma de sulfeto de hidrogênio, né? E aliado ao fato ainda que esse gás ele é um dos principais inibidores da absorção iônica, né? Levando a planta a um prejuízo fisiológico, né? Podendo levá-la até a morte. Uso agrícola. Como falei anteriormente, né? As plantas elas utilizam quase exclusivamente o sulfato, né? Como sua fonte de enxofre na nutrição. A velocidade da oxidação do enxofre elementar está relacionada com o tamanho das partículas, né? Sendo que as partículas menores têm maior área de superfície, né, para a ação das bactérias do solo. Né? Uma técnica para aumentar a taxa de oxidação do enxofre elementar, né, é a utilização de argila, né, ao enxofre fundido antes dele esfriar e formar as pastilhas. Né? Quando adicionada ao solo, a argila ela se expande com a água, né? E essa pastilha ela se desintegra em partículas menores, né? Que são rapidamente oxidadas no solo. Outra utilização, né, é como fungicida, né? Ele é amplamente utilizado como fungicida. E o enxofre também ele é empregado na recuperação de solos que têm sódio. Práticas de manejo. Bom, o enxofre elementar ele deve ser aplicado com antecedência ao período de demanda das culturas, né? Visto que ele precisa de um tempo adicional para que ocorra o processo de oxidação bacteriana, né? E esse enxofre ele seja transformado em sulfato, né? E seja disponibilizado para as plantas. Né? Já a utilização de enxofre já na forma de sulfato, né? É, é importante ressaltar que o sulfato ele é um ânion, né? Portanto, é, ele poderá estar sujeito a perdas por lixiviação. Então, de maneira resumida, né? O enxofre elementar deve ser utilizado com antecedência, né? Ou em solos que já estão supridos com esse elemento, porque aí você terá um tempo de esperar esse enxofre elementar ser oxidado a sulfato, né? E uma vantagem na utilização do enxofre já o enxofre na forma elementar, né, é porque dificilmente você o perderá por lixiviação, né, o que garante uma maior durabilidade, né, e fornecimento do nutriente de forma gradual, né, durante todo o ciclo da cultura. Já em algumas situações, né, é mais interessante utilizar o enxofre já na forma de sulfato, né. Se o seu solo está pobre em enxofre, né, e não há tempo suficiente entre a adubação e o período de demanda das culturas, né, da cultura plantada, é interessante utilizar o enxofre já na forma de sulfato, né, porque ele já está prontamente disponível para ser absorvido pelas raízes das plantas. Temos o uso não agrícola, né? O enxofre ele é amplamente utilizado em produtos de consumo e aplicações industriais, né? E comumente ele é convertido em sulfato antes de ser utilizado, né? Como por exemplo em tecidos, borracha, detergente e papel. E é isso. Aqui estão as referências bibliográficas, né, utilizadas nesse trabalho. E muito obrigado.